Olá, boa noite. Boa noite. A CPI da pandemia alterou o calendário de depoimentos desta semana para encaixar o diretor do Ministério da Saúde, Luiz Ricardo Fernando Miranda. Ele será ouvido na sexta-feira para falar sobre o contrato de compra das vacinas Covaxin. A CPI da pandemia vai investigar o contrato de compra da vacina Covaxin. Nesta quarta-feira, os senadores aprovaram requerimentos de quebra de sigilo com relação à compra de 20 milhões de doses da vacina indiana. Segundo os senadores, há indícios de que o contrato foi superfaturado. Cada dose da vacina teria custado 4 vezes mais que a AstraZeneca. O contrato foi intermediado pela Precisa Medicamentos e custou 1,6 bilhão de reais. Segundo os senadores, um valor 1000% mais alto que o previsto inicialmente. O relator da CPI da pandemia, senador Renan Calheiros, definiu a operação como suspeita e, por isso, o calendário de oitivos dessa semana foi alterado para encaixar a participação do diretor do Ministério da Saúde, Luiz Ricardo Fernando Miranda. O servidor é irmão do deputado federal Luiz Miranda, que disse à imprensa que levou ao presidente da República, Jair Bolsonaro, provas contundentes de que havia irregularidades na compra da vacina. Por causa das revelações, o vice-presidente da CPI da pandemia, senador Randolfo Rodrigues, pediu segurança ao deputado e à família dele. Randolfo disse que as informações apresentadas são de extremo interesse público e a vida de Luiz Miranda e os familiares precisam ser resguardadas. O deputado pediu ao presidente da CPI da pandemia, senador Omar Aziz, para ser convidado a participar da comissão na sexta-feira junto com o irmão. A partir de um vídeo, ele procurou a CPI ontem e disse, olha, meu irmão é uma pessoa que passou no concurso público, está há 10 anos trabalhando, 10, 9 anos trabalhando no Ministério da Saúde, foi pressionado e nós já tínhamos comunicado isso ao presidente da República. Aí ele veio, conversou com alguns integrantes da CPI e disse, eu quero vir junto com meu irmão. E pediu para ser convidado, o deputado pediu para ser convidado. E hoje ele foi convidado, hoje nós aprovamos de manhã o convite. Se tudo aquilo que ele está falando for verdade, ou parte for verdade, são gravíssimas as acusações. Inclusive, sobre a questão do pichuleco, que o Pazuello, no dia que estava saindo, ele fala por que ele foi demitido. Ele disse que foi demitido, que o Pazuello foi demitido porque não aceitava corrupção. Senadores de oposição reagiram. Disseram que o trabalho da CPI está blindando governadores e negociações que precisam ser apuradas, mas defenderam que as novas informações apresentadas sejam investigadas. Óbvio que qualquer informação, qualquer denúncia que chega, tem que ser aprofundada, tem que ser investigada. Aponte para onde apontar. Nós não somos seletivos, nunca fomos. Nunca impedimos que se investigasse. Agora aqui dá palco para um ex-governador condenado, cassado, traz aqui, depois aprova um requerimento para fazer uma diligência para ouvir secretamente, sabe-se lá onde? A reclamação de Marcos Rogério é por conta de uma nova convocação aprovada para Wilson Witzel. Desta vez, os senadores vão ouvir o ex-governador do Rio de Janeiro em uma sessão reservada, ainda sem data e local. Como na reunião desta quarta-feira não houve oitivas, os senadores se dedicaram a aprovar requerimentos de convites, quebras de sigilo e convocações. O convidado do dia, Francisco Emerson Maximiano, representante da Precisa Medicamentos, avisou ontem que não poderia comparecer por estar em quarentena. Os senadores tinham 58 requerimentos na pauta e aprovaram 5 novas convocações, entre elas do ex-coordenador de logística do Ministério da Saúde, para falar sobre a demora na resposta da crise de falta de oxigênio em Manaus e um episódio onde vacinas que deveriam ter sido encaminhadas para o Amazonas foram levadas ao Amapá. Os senadores também alteraram o calendário da CPI da pandemia para o restante da semana. Anteciparam a audiência que seria realizada na sexta-feira e remarcaram o depoimento de amanhã. O ouvido seria o assessor especial da Presidência da República, Felipe Martins, mas o depoimento dele será remarcado para outra data. Nesta quinta-feira serão ouvidos a pesquisadora Jurema Werneck e o médico Pedro Halal. A audiência de amanhã pode ainda votar um requerimento para ampliar o período de trabalho da CPI da pandemia por mais 90 dias. O prazo para apresentação e votação do relatório termina dia 7 de agosto, a não ser que o pedido seja aprovado. É mais uma narrativa de espichar uma CPI que não está encontrando, dentro do fato determinado,
blindam quem tem que investigar e tentam construir todo santo dia uma narrativa para emparedar o governo federal. Então é uma bobagem. Vamos ficar aqui fazendo espuma, enquanto nós precisamos ajudar sobre vacinação, Plano Nacional de Vacinação, e apurar a corrupção que aconteceu em consórcio nos estados e nos municípios. É isso que nós temos que fazer.